Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva psicológica bem diferente e fascinante sobre uma das figuras mais conhecidas da história. Para começar, vou deixar uma pergunta no ar. Pensa bem, alguém seguiria um líder que nem a própria família botava fé? Olha, a maioria das pessoas diria que não, né? Mas para quem admira Jesus, essa pergunta traz um fato que chega a ser surpreendente. Quase nenhum de seus familiares acreditava nele. E toda essa análise que a gente vai fazer aqui é baseada numa reflexão do psicólogo Eli Samuel, que conecta essa história com a nossa saúde emocional hoje. Então, vamos começar pelo começo, a missão solitária de Jesus. Vamos olhar de perto a dura realidade da rejeição que ele enfrentou, vinda principalmente de dentro de casa. O Evangelho de João é muito direto ao ponto. Ele diz: "Pois nem os seus próprios irmãos criam nele." O próprio Jesus falou que um profeta não tem honra em sua própria casa. Isso é muito forte, né? Pensa só. Isso mostra que ele não ficou ali de braços cruzados, esperando a validação dos mais próximos para seguir em frente com a sua missão. Tá, mas então, quantas pessoas ali do círculo familiar dele realmente acreditavam? O número é tão pequeno que dá para contar nos dedos de uma mão só. A lista é curtíssima, gente. Olha só: José, Maria, Zacarias, Isabel e João Batista. E o mais surpreendente é que, de acordo com os relatos, 4 desses 5 foram informados por anjos. E mesmo assim, o próprio João Batista, em um certo momento, chegou a ter dúvidas, né? Ele enviou discípulos para perguntar se Jesus era mesmo o Messias. E é aqui que está a lição psicológica poderosa. Muitas pessoas travam, deixam de viver o que faz sentido para elas, porque ficam esperando o apoio, a concordância dos mais próximos. Só que na maioria das vezes, esse apoio ele simplesmente não vem. E é aí que a gente entra no peso da rejeição. Vamos entender essa conexão com a psicologia moderna, com a ideia de propósito e com essa nossa necessidade que às vezes paralisa de ter a aprovação dos outros. A psicologia hoje mostra que existem basicamente 2 caminhos. De um lado, tem a vida guiada pela busca de aprovação, que evita conflito a todo custo e acaba se tornando muito vulnerável. Do outro lado, tem a vida guiada por propósito, que segue valores internos, encara os conflitos quando precisa e, com isso, constrói resiliência emocional. É uma escolha entre buscar sentido ou buscar consentimento. Mas e quando o desafio vai além da rejeição que vem de fora? O que acontece quando o conflito é uma verdadeira tempestade interna, acontecendo dentro da gente? É exatamente nesse ponto que a gente chega ao Getsemane, o exemplo máximo de como é confrontar um sofrimento interior que parece avassalador. Para a gente entender essa experiência, o psicólogo Eli Samuel usa um conceito que ele deu um nome bem forte: o quarteto parada dura. É uma estrutura que descreve 4 elementos do sofrimento intenso que, olha, quase sempre andam de mãos dadas. Vamos ver que quarteto é esse. Primeiro, as emoções difíceis, sabe? Aquela tristeza profunda, medo, ansiedade. Depois vem os pensamentos negativos. A nossa mente dizendo: eu não vou aguentar, não tem saída. Em terceiro, as sensações físicas intensas, o corpo reagindo com tudo. E, por fim, a vontade de desistir, aquele impulso enorme de fugir da dor. Um vai alimentando o outro num ciclo. Lá no Getsemane, a gente vê isso acontecendo de forma cristalina. A emoção, a minha alma está triste até a morte. Os pensamentos implícitos de não ser capaz. As sensações físicas, com o suar sendo comparado a gotas de sangue. E o impulso de desistir, no pedido para que o cálice fosse afastado. Todos os 4 elementos estavam ali, com força total. Certo, diante de uma tempestade dessas, qual foi a saída? A resposta está numa prática que hoje a gente chama muito de mindfulness, colocar a consciência acima da dor. O ponto crucial aqui é o seguinte: a solução não é suprimir a dor, não é lutar contra ela, é trazê-la para a consciência, observá-la, é reconhecer o medo, a tristeza e a insegurança, sem deixar que essas emoções ditem as escolhas. E aqui está a escolha decisiva que todos enfrentamos nos nossos próprios Getsêmanes da vida. Ser guiado pela dor e pelo medo, buscando só um alívio imediato e abandonando o caminho? Ou ser guiado pelo propósito, aceitando o sofrimento necessário e agindo com base em valores? E tudo isso nos leva à lição final e mais importante para a saúde emocional: ter o propósito como nosso guia definitivo. A grande lição é esta: saúde emocional não é viver sem conflito, é a capacidade de não abandonar o que dá sentido à própria vida só porque os outros ainda não entenderam.
Jesus não esperou ser validado. Ele não foi guiado pela dor da rejeição ou pela angústia interna, mas sim por um propósito muito claro: sua missão de ser o Cordeiro de Deus para a redenção dos pecados da humanidade. A questão final, então, fica para cada um de nós: continuar esperando que todos aprovem os próprios sonhos ou aprender a viver com base em um propósito, mesmo quando o caminho for mal compreendido?